A censura, já tinha assistido o filme umas 4. Bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o módulo silencioso. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa dará início à sessão solene em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor. Tomará assento à mesa o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Wilson Lima, autor da iniciativa. Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor. Convido a tomar assento à mesa nossos pares aqui, deputado Paulinho Roriz, líder do governo na Câmara, e também membro da vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Convido a deputada Jaqueline Roriz, também membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Convido a deputada Luzia de Paula, também membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Doutor Guilherme Fernandes Neto, promotor de Justiça, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Convido a todos para, neste momento, ficarmos de pé e ouvirmos o hino nacional.
Queria, nesse momento, convidar o doutor Ailton Carlos da Silva, delegado da Delegacia do Consumidor. Para compor a mesa. Nós, da Câmara Legislativa, da Comissão de Defesa do Consumidor, reunimos e achamos que não podia deixar passar sem ser registrado e comemorarmos juntos aqui nesta casa, o meu deputado Rádio acaba de adentrar no nosso recinto, deixar de comemorarmos juntos uma conquista. O deputado Rony também faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor. Comemorarmos juntos essa data histórica, onde que tem as suas origens na mobilização do povo brasileiro, principalmente das mulheres, e é uma conquista hoje imensurável e que trouxe, na verdade, o respeito pela sua excelência, o consumidor. Eu fui empresário há muitos anos e eu lembro que quando foi implantar o Código de Defesa do Consumidor em Brasília, eu sei que havia uma dificuldade muito grande por parte dos empresários para que entendessem que aquilo era uma coisa boa para as duas partes, tanto para o empresário como para o consumidor. Bastava apenas ele se enquadrar. E nós fizemos parte dessa história. E aqui tem uma pessoa que até nós apelidamos nela na época de professora Elisa Martins, e que eu gostaria de convidar, quebrar o protocolo aqui, mas convidá-la, só um minutinho, convidá-la só para ela narrar o início da história do Código de Defesa do Consumidor. Deputada Elisa Martins, por gentileza, gostaria que a senhora narrasse aqui para nós essa fala inicial. A senhora pode, por favor, pode. Doutora Elisa Martins foi presidente do PROCON aqui em Brasília, no período, não lembro muito bem o período, sei que ela era uma temerosa. Nós tínhamos medo, porque eu fazia parte da associação do supermercado, do supermercado, e ela era temível, porque era a mulher, a mão de ferro. E, no entanto, é essa pessoa, vocês vão acabar de conhecer, agora quem não conhece. Com a palavra da doutora Elisa Martins. Deputada. Obrigada. Muito obrigada, deputado Wilson Lima. Eu fui pega absolutamente de surpresa, né? Eu não sabia que eu viria aqui falar. Mas eu gostaria mesmo de falar, deputado Wilson Lima, senhoras deputadas aqui presentes, senhores deputados, estou vendo aqui vários amigos, né? Dentre eles o deputado Rony Temer, e o nosso companheiro de luta, que é o promotor de defesa do consumidor, doutor Guilherme. Vejo algumas pessoas com quem já dividi essa luta pelos direitos do cidadão enquanto consumidor. Eu queria lhe cumprimentar, deputado Wilson Lima, porque no nosso país a história, a memória não é lembrada. E esta é uma oportunidade que o senhor, muito sabiamente, está resgatando. Afinal, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que eu chamo o Atestado de Cidadania das Relações de Consumo, fez no dia 11, 16 anos de existência. E ontem eu compareci à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal, que foi convidada lá, e eu vejo, e tinha alguns PROCONs lá, e eu senti muito a falta do PROCON de Brasília, porque o PROCON de Brasília nunca deixou de comparecer numa audiência pública na Câmara dos Deputados, com uma posição firme, com uma orientação firme e dentro dos princípios da defesa dos direitos do consumidor. E eu queria lhe cumprimentar, deputado Wilson Lima,
senhoras deputadas, senhores deputados, membros da Comissão de Defesa do Consumidor, por esse resgate da memória, resgate da história de um órgão como o PROCON. O PROCON de Brasília foi criado em 1986 como um programa pelo governador José Aparecido de Oliveira. E eu tive a honra de implantar o PROCON de Brasília. E, naquela época, o PROCON de Brasília é o 8º PROCON a ser criado no Brasil. Até então, só existiam 7. Nós somos o 8º. No segundo ano de existência, quando o PROCON fez 1 ano de existência, o PROCON de Brasília liderou, por delegação dos PROCONs existentes, a Associação de Donas de Casa, a Associação dos Inquilinos Incansáveis de São Paulo, a Associação de Moradores de todo o Distrito Federal e também, por que não dizer, a associação que limitavam os empresários. Eu me lembro que eu assumi o PROCON em plena derrocada do Plano Cruzado. O senhor se lembra, deputado? Os fiscais do Sarney estavam falidos. O deputado Wilson Lima, o doutor Zé Humberto, que era presidente da Associação de Supermercados de Brasília, me levava por uma sala onde tinham mais de 100 empresários do supermercado. E lá eu era bombardeada de todos os lados. Mas nós sempre tivemos uma relação firme, uma relação respeitosa e uma relação, sobretudo, de interesse para um grande salto na cultura das relações de consumo no país. Em 2006, o PROCON de Brasília completou 20 anos e nós não tivemos nenhuma comemoração, como não tivemos também no dia 11 de março, dos 16 anos do Código de Defesa do Consumidor, que também não tivemos nenhuma comemoração. Parabéns, deputado Wilson Lima, por essa manifestação de comemorar uma conquista da população. Eu sempre digo, o Código de Defesa do Consumidor não é benesses de nenhuma instituição ou dona de qualquer instituição, nem do Congresso, nem da Presidência da República, mas é fruto da mobilização popular. E que nos faz muita falta hoje, a mobilização popular. O deputado Wilson Lima me chamou de deputada. Obrigada pela essa condecoração. Eu já fui aspirante a ser deputada a esta casa. Bem votada, 2 vezes. Né? E não consegui o voto popular. Eu acho que os meus eleitores preferem mais que eu fique no executivo, né? Porque não fui eleito. Se bem que eu tive, como disse o deputado, em 1998, uma votação bastante expressiva. Eu queria dizer mais. Eu queria dizer que o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, ainda hoje, por algumas empresas, é bastante questionado e falta de cumprir mesmo. Eu posso relacionar, sem sombra de dúvida, o setor de telefonia, o setor de planos de saúde. Doutor Guilherme pode concordar comigo ou não, né, doutor Guilherme? O setor bancário. E ainda há uma grande resistência na questão da informação, da orientação, por parte dos fornecedores e prestadores de serviço. Não nos esqueçamos também que a prestação de serviços públicos está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Não é possível que a população brasileira, que o consumidor brasileiro, continue tendo dificuldades para conseguir a prestação de serviços públicos e privados de qualidade. Haja vista o setor de saúde, haja vista o setor de educação, haja vista o setor de telefonia, haja vista o setor bancário. Nós vemos atitudes tomadas institucionalmente que, de fato, prejudicam o consumidor. É notícia, nesses últimos 15 dias, a redução do rendimento
da caderneta de poupança, que vem prejudicar diretamente quem? O consumidor. Aquele consumidor que poupa, aquele consumidor que está definido nos primeiros artigos do Código como a parte mais fraca nas relações de consumo, ou seja, a hipossuficiência do consumidor nas relações de consumo, quer perante o setor público, quer perante o setor privado. Há alguns anos, quando o PROCON completou 10 anos, em 1996, nós fizemos um programa que chamou PROCON Mirim, e que foi premiado pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Ford como um dos programas de 600 concorrentes, foi um dos programas premiados como Iniciativa Governamental e Cidadania. Esse trabalho, com o tempo, se perdeu. Como muitas outras conquistas, não chegamos a perder, mas tivemos um prejuízo, né? A questão da defesa do consumidor não se resume só em sermos um cartório de atendimento às reclamações. A questão da defesa e da garantia dos direitos do consumidor está lá entre os direitos básicos do consumidor. Posso interromper aqui, deputado? Estou falando demais. Então. Presidente, o senhor corta a minha palavra, por favor. Desculpa, mas é só que... Só me perdoe. É que o doutor Délio Cardoso... Não, eu que peço desculpa, tá porque bom, eu estou falando demais. Só tem mais um minuto tempo para concluir. Pois não. Bom, o que realmente não se pode fazer com a defesa do consumidor é um cartório de reclamação, de registro de reclamações e de resolução individual das reclamações. Eu passei rapidamente pelo PROCON no último governo, nos últimos 6 meses do governo, e constatei que as reclamações eram resolvidas individualmente ou não. E nós fizemos uma revolução lá dentro, instituindo as audiências públicas. O doutor Guilherme é testemunha que esteve lá comigo. Então, tentamos acabar com as audiências individuais, em que eram resolvidas questões pontualmente. Então, muitos consumidores, e lá tinha um grande número de reclamações sem resolver. Então, foi uma nova visão. Outra coisa que falta também na defesa do consumidor é a educação para o consumo, incluindo-se aí a educação não só para o consumidor, deputado Ronei Nemer, mas também a educação, a orientação, a informação aos fornecedores e prestadores de serviço. Durante os 3 meses que lá estive, na minha terceira gestão, na gestão relâmpago, não é? Nós estávamos fazendo um grande trabalho com o setor financeiro. Eu tinha me reunido já com todos os gerentes do Bradesco e com a superintendente regional. Nos reunimos também com todos os gerentes e a superintendência regional do Banco do Brasil. O doutor Augusto está ali e me acompanhava nessas reuniões. Então, é isso que é feita a defesa do consumidor. Um grande e amplo processo de educação para o consumo. E eu quero lançar esse desafio, Jaqueline, deputada Jaqueline, para a Comissão de Defesa do Consumidor, resgatar a questão da prioridade para a educação para o consumo. Eu sei que a Câmara não é executiva, mas ela tem a sua influência política para que nós retomemos a questão da educação. Estamos vendo que hoje só se fala em educação, educação, educação. E eu queria lembrar um assunto muito importante, deputada Luzia, que entre os direitos do consumidor está o meio ambiente saudável. A pauta mundial hoje é a questão da preservação do meio ambiente. Nós tínhamos iniciado, eu fui diretora do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, em 1993, no governo do presidente Itamar Franco, era ministro da Justiça
o nosso eminente Maurício Correia, nós tínhamos iniciado a nível nacional um programa de educação para o meio ambiente, ensinando as pessoas a não jogarem lixo nos quintais. Naquela época, o leite vinha em saquinhos plásticos. Então, nós começamos a ensinar como não jogar esse saquinho plástico nos quintais. Então, são exemplos, e eu agradeço, deputado, a oportunidade. Não queria mais tomar o tempo de vocês, mas queria fazer esse apelo, né? Vamos voltar à defesa do consumidor, à educação para a cidadania, para o cidadão enquanto consumidor. A educação para os fornecedores, os prestadores de serviço e, sobretudo, a prestação de serviço público. Eu queria lembrar ao deputado também que, neste ano de 2007, faz 20 anos em que nós passamos o dia todo na porta do Bernardo Cabral, fazendo com que ele revertesse, no último relatório da Constituição, o Código de Defesa do Consumidor que ele tinha retirado das transições transitórias da Constituição. Se não fosse esse artigo, nós não teríamos hoje o Código de Defesa do Consumidor. Até eu tomei a liberdade de trazer aí para o deputado um registro da imprensa sobre isso. Muito obrigada. Parabéns, deputado Wilson Lima. Parabéns, senhores e senhoras deputadas. Parabéns a todos nós que estamos aqui hoje em comemoração do Dia Internacional dos Direitos do Consumidor. Nascido lá em 1962, com um discurso do presidente americano que marcou a história das relações com a sociedade, John Kennedy. E em 1985, portanto, há 22 anos, o Brasil assinou a resolução da ONU se comprometendo a institucionalizar a defesa do consumidor. Então, a história da defesa do consumidor no Brasil começa lá, na inspiração de um presidente americano e na assinatura de uma resolução da ONU em 1995, com o compromisso brasileiro. E numa oportunidade muito boa, porque logo em 87 nós tivemos a instalação da Constituinte. E o PROCON de Brasília, em 87, organizou o 8º Encontro Nacional de Defesa do Consumidor, que chamou-se O Consumidor na Constituinte. Esse encontro teve representantes, inclusive internacionais, Portugal e Espanha, que na época também tinham passado pela redemocratização, já termino, deputado, pela redemocratização, e tinham os códigos de defesa do consumidor mais avançados. Tivemos também a presença do México, de 8 países da América Latina, Portugal e Espanha, e também conseguimos que o nosso Código de Defesa do Consumidor hoje se constitui no Código de Defesa do Consumidor mais avançado do mundo. Naquela época, os constituintes eram Mário Covas, José Serra, Márcia Kubitschek, Abadia, vários outros deputados constituintes que compareceram no nosso encontro. Tenho tudo isso num documento, num livro que foi feito. Está à disposição da comissão. Muito obrigada, desculpe se eu falei demais. Quero agradecer aqui ao meu amigo Délio Cardoso, presente aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Professora Elisa Martins. Quando diz professora Elisa Martins, porque ela nos ajudou muito, nos ensinou bastante. E, graças ao seu trabalho, Brasília se destacou a nível nacional e iniciou esse trabalho. Aqui é a Caixa de Ressonância do Brasil, nós sabemos. Mas foi com ela que nós começamos esse trabalho em conjunto. Eu fui, igual ela disse, nós éramos membros da ASMA, e até cabe à mente dos empresários que a relação de consumo
era viável, foi bastante difícil, mas conseguimos. A deputada Luzia de Paula é membro da Comissão de Defesa e vai usar a palavra. Sua Excelência, presidente da mesa, deputado Wilson Lima, deputado Paulinho Roriz, deputada Jaqueline Roriz, demais participantes dessa mesa, senhoras e senhores, eu quero pedir desculpas por, nesse momento, estarmos também com uma outra atividade na CAS e participar das duas comissões. Mas não poderia deixar, nesse momento, de parabenizar a iniciativa do nobre deputado Wilson Lima. E dizer que bom seria se nós, o povo brasileiro e o povo do mundo, não precisasse fazer essa comemoração. Muito bem disse a doutora Elisa, a educação no mundo e no país, em relação aos direitos, ainda está muito aquém. E por isso, é preciso que surja pessoas como a doutora Elisa para estar aí, para defender o consumidor, para defender o povo brasileiro. E fico muito feliz também por ter começado pelas mulheres. E isso é prova de que a mulher está sempre atenta, está sempre determinada, está sempre conduzindo por suas mãos e pelo seu espírito de luta e de consciência e sabedoria o destino da nação. Gostaria de continuar com vocês, mas o dever nos chama para uma outra missão. Meus agradecimentos e meus parabéns a todos nós, o povo brasileiro que consome. Não poderia deixar de aqui ressaltar o que disse a doutora Elisa em relação ao meio ambiente. Aí eu sempre estou me perguntando, as nossas águas estão morrendo. Estão morrendo justamente porque o povo, o ser humano, é tão sábio, é tão inteligente, que é capaz de matar a mais pura fonte da vida, que é a água. E o dia que a última gota de água estiver contaminada, o que será do homem? Muito obrigada. Parabéns, deputada. Queria registrar a presença do doutor Délio Cardoso, diretor-geral do DETRAN, essa pessoa magnânima, que veio aqui fazer uma visita e prestigiar com a sua presença. Registrar a presença também do doutor José Vieira, vice-presidente do Instituto PROCON. Queria registrar a presença do senhor Francisco das Chagas, cidadão da área de Brasília, e vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, doutor João Braz da Silva, agente de polícia da Secretaria de Segurança, e os agentes de polícia da Delegacia do Consumidor que estão aqui presentes. Sem contar que eu deixei para também citar que a doutora Elisa, a professora Elisa Martins, e doutora também, e pode dizer considerada deputada, Elisa Martins, ela é cidadã da área também de Brasília. Eu estou sentindo a falta da Dagmar aqui, né, que ela não pôde estar presente aqui, que também faz parte da história de Brasília, da história do trabalho frente ao Instituto de Defesa do Consumidor, e também do presidente hoje da TerraCap, doutor Antônio Gomes, que foi o relator do decreto que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Eu espero que ele ainda passe por aqui e não quero também deixar de ser omisso aqui, deixar de registrar a presença do diretor, ex-diretor também do PROCON, doutor Oswaldo, que nos honra muito aqui com sua presença, que fez um ótimo trabalho frente àquela instituição. Queria, nesse momento, passar a palavra ali do governo e vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, meu amigo deputado Paulinho Roriz.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta comissão, deputado Wilson Lima, cumprimentar a deputada Jaqueline Roriz, deputado Rony, cumprimentar ex-presidente, ex-diretores do PROCON, doutor Augusto Sampaio aqui presente, doutora Elisa Martins, cumprimentar meu amigo Délio Cardoso, presidente, diretor do DETRAN, cumprimentar os senhores da Polícia Civil, a galeria, aos servidores da galeria, aqui presentes, nos prestigiando. Senhores e senhoras, é com imensa satisfação que subo nesta tribuna na manhã de hoje para prestar uma homenagem ao Dia Internacional do Consumidor. Como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta casa, acho que o segmento de defesa do consumidor é apaixonante e desafiador. Apaixonante e desafiador por tratar dos direitos essenciais do cidadão. Os princípios, os principais direitos são o direito à informação clara, à informação precisa e à informação honesta. Proteção da vida, segurança e saúde, o direito de ser ouvido, garantia do seu direito e reparação dos danos causados, educação e socialização de informações quanto aos direitos do cidadão e onde buscá-los. Lutamos por esses direitos, porque o que mais revolta é a forma que alguns fornecedores adotam em relação ao seu principal aliado. O consumidor ou a consumidora, que é subestimar os seus direitos ou a sua inteligência e não dar a devida atenção aos resultados para suas demandas. No dia 15 de março, comemora-se o Dia Internacional do Consumidor. Esta data foi oficializada no Brasil pela Lei Federal número 10.504, de 8 de julho de 2002, com o escopo de difundir os direitos do consumidor em todo o país. A Constituição de 1988, ao tratar da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, manda observar a livre concorrência e a defesa do consumidor, destacando de pronto as relações de consumo no universo das relações jurídicas. O Código de Defesa do Consumidor trouxe inovações e peculiaridades que revolucionaram o tratamento dado a relações de consumo. Neste contexto revolucionário, cabe lembrar a proteção contra os desvios de quantidade e qualidade do produto, a normatização da oferta e a publicidade do produto, o controle das práticas e cláusulas abusivas. A facilitação do acesso na justiça para o consumidor e a inclusão de sanções administrativas e penais contra os desvios dos fornecimentos de sua atuação. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor certamente precisa ser louvado pelas brilhantes inovações. No dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. Poucas pessoas lembram dessa data, mas os consumidores vêm conquistando tamanha importância no dia em que merece ser lembrado, principalmente porque com maior acesso às informações sobre processos, benefícios e até sobre os malefícios dos produtos, a própria sociedade passou a ditar as regras das indústrias. O Código de Defesa do Consumidor, em vigor há 16 anos, merece, foi alicerce e merece, que mudou e norteou de forma irreversível as relações do consumo e contribuiu sobremaneira para conscientizar a população a lutar pelos seus direitos e cobrar qualidade e respeito. Como consequência, o PROCON foi criado para dar suporte à defesa dos direitos e o Inmetro tornou-se um dos órgãos mais respeitados deste país. Atentas a essas mudanças e para não perder terreno
As empresas passaram a encarar o consumidor como alguém que merece toda a atenção. Os serviços de atendimento ao cliente foram ampliados e as posturas socialmente responsáveis agregou maior valor aos negócios. Portanto, senhores e senhoras, deputados, servidores, neste dia tão especial, a reflexão que faço é de que precisamos cada vez mais de consumidores conscientes, capazes de reconhecer e de intervir socialmente, defendendo um nível e um tipo de consumo que eleve a consideração e a natureza, o ambiente social e aos seus próprios recursos. Muito obrigado pela presença de todos. Eu também queria registrar a presença do doutor Augusto Sampaio, também já aprovado o título de cidadão na hora de Brasília, ainda não recebeu por falta de data oportuna, mas quero registrar que também ele faz parte da história da defesa do consumidor em Brasília, porque ele também foi diretor daquele órgão. Muito obrigado pela presença. Neste momento, convido o doutor Aildo Carlos da Silva, delegado da Delegacia do Consumidor, para fazer uso da sua palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo deputado Dr. Wilson Lima, presidente dessa sessão solene e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Cumprimentar também os deputados Paulo Roriz, deputada Jaqueline Roriz, doutor Guilherme, promotor de justiça, a todos aqui presentes, senhoras e senhores consumidores. Inicialmente, queria dizer que a Delegacia do Consumidor foi criada em 1994, completou 12 anos em dezembro, e tem como missão cumprir e fazer cumprir o Código de Defesa do Consumidor. A delegacia funciona no Departamento de Polícia Especializada, está subordinada àquele departamento e possui um efetivo, eu diria, reduzido, mas bastante imbuído no compromisso de cumprir e fazer cumprir o Estatuto. Ao longo desses anos, nós temos verificado, senhor deputado, que o número de ocorrências tem aumentado, mas eu acredito que não em decorrência dos problemas causados pelos fornecedores. Eu acredito que tenha sido em razão da conscientização do consumidor, dos seus direitos em buscar essa reclamação. E a delegacia ali se encontra e procura fazer um trabalho em conjunto com os PROCONs, com a PRODECON, com as promotoras de defesa do direito do consumidor, e tem formalizado essas reclamações através dos inquéritos policiais, dos termos circunstanciados, e procurado levar ao judiciário para que adote as medidas pertinentes e aplique a legislação. Era isso que eu queria dizer aos senhores. A delegacia está de portas abertas, não possui um plantão, ela funciona em horário de expediente, mas, de qualquer sorte, toda e qualquer reclamação pode ser também direcionada a qualquer delegacia policial, qualquer delegacia circunstancial, que será feito o encaminhamento à DECOM para apuração mais apurada. Prende também, obrigado. não prende, delegado? Prende também, não prende? Também a nossa função. Tá bom. Então tá bom. Certo? Eu quero estar longe de lá, viu? Muito obrigado a todos e bom dia. Tudo bem. Queria registrar aqui uma nota técnica do deputado Chico Leite, impossibilidade de estar presente aqui nessa sessão, devido a ele estar presidindo ou está auxiliando os trabalhos aqui tem a comissão geral aqui ao lado, que trata da audiência pública, que está tratando de outro assunto aí dos servidores, então está impossibilitado. Mas o deputado Chico Leite é um dos defensores do direito do consumidor, tem várias leis aprovadas aqui nessa casa, a 3228 de 2003,
que obriga os distribuidores, as distribuidoras de combustível do DF a colocar lacres eletrônicos que controlam a abertura e fechamento dos tanques dos postos de combustível, que exibe sua marca e outras providências. Tem também a Lei 3449, que desobriga o consumidor de pagar as tarifas e taxas de consumo mínimas ou assinatura cobrada pelos concessionários de serviços de água, luz, gás, TV a cabo, telefonia do DF e da outras providências. Também ele é autor da Lei 3331, que institui a obrigatoriedade de fixação nos estabelecimentos comerciais de material de interesse do consumidor e de informações relativas a todos os órgãos integrando o sistema de defesa do consumidor. A Lei 3408, que institui a certidão negativa de violação dos direitos do consumidor. A Lei 3426, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa individualizarem nas faturas as informações sobre as ligações locais. Também a 3424, que dispõe sobre os equipamentos eletrônicos que identifica e de identificação ou vigilância instalados em estabelecimentos públicos ou privados. Essa foi de autoria conjunta, minha e dele. A Lei 3963, que aguarda a publicação no Diário Oficial, que foi derrubado o veto do senhor governador esses dias aqui na casa por uma questão que os deputados, o entendimento entre os deputados, que é a lei da cobrança de utilização de mais de um ponto de TV a cabo instalado nas residências no âmbito do DF. Nós achamos de extrema importância, portanto, foi um consenso nessa casa, nós derrubamos o veto. Ainda tem a 3963, que falta ser publicada, que dispõe sobre a cobrança de instalação de utilização de pontos, aliás, a lei dos concursos públicos. A 3965, que estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos dados, informações e demonstrativas relativas à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial do DF, contas do GDF. E a Lei 3966, que obriga as empresas de telefonia móvel do DF a excluírem dos planos de fidelização os clientes vítimas de roubo, furto ou extravio de aparelho telefônico. O deputado Chico Leite é um grande defensor, então eu fiz questão de ler essa nota técnica, mesmo na sua ausência, está presente aqui com a sua ação. Neste momento, passa a palavra nobre, deputada Jaqueline Roriz, que é membro também da Comissão de Defesa do Consumidor. Bom dia a todos. Parabenizo o deputado Wilson Lima, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, pela sessão de hoje. O deputado Paulo Roriz, que já se ausentou, a deputada Luzia de Paula, o doutor Ailton Carlos da Silva, que é delegado, da Delegacia do Consumidor, doutor Guilherme Fernandes Neto, promotor de Justiça, da Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, a doutora Elisa, que nos brindou com informações históricas bacanas, interessantes, muito obrigada, o doutor Osvaldo, doutor Augusto, os agentes aqui presentes, doutor Délio Cardoso, diretor e presidente do DETRAN, o Flávio Jussani, que já se foi também, nosso secretário parlamentar. Como participante dessa comissão, eu não poderia deixar aqui algumas pontuações feitas, inclusive pela doutora Elisa. Acredito, sim, que a educação, que os princípios que nós acreditamos, o melhor é educar. Educar conscientizando a população, dando palestras, e o comércio em geral, que o objetivo é equilibrar e harmonizar a relação do consumidor com o consumidor e o consumista. Acredito também que, nessa relação, a criação do Código de Defesa do Consumidor, houve uma mudança de comportamento cultural na nossa sociedade. Ela passou a exigir, ela passou a entender dos seus direitos. E hoje é um dia de comemoração. Eu acredito que muito nesses 16 anos foi se conquistado. É um dia, sim, para se comemorar
apesar de acreditar que, como disse a doutora Elisa, ainda temos o que conquistar. Mas hoje nós temos o melhor código e ele serve de modelo para outros países. E o motivo para a comemoração é porque foram criados órgãos de defesa do consumidor, como o próprio PROCON, o PRODECON, o DECON, o Juizado Especial Civil para ações indenizatórias e a Justiça Comum para ações indenizatórias acima de 40 salários mínimos. Eu acredito, sim, que hoje é um dia de festa, de comemoração. E eu não poderia deixar de parabenizar o nosso presidente hoje, porque uma lei dele, de número 2547, né, do nosso colega Wilson Lima, que presenteou Brasília com a lei que trata da espera das filas de atendimento. E isso se estendeu para o Brasil inteiro. Hoje, né, essa lei, que foi um presente do deputado Wilson Lima para a cidade, já é copiada em todos os estados. Parabéns. Hoje, o meu motivo mais é para parabenizar o deputado Wilson Lima por essa ação grandiosa. E meu muito obrigada a todos vocês. Sabe que foi bondade da deputada Jaqueline Roriz, porque ela também é deputada e terá a oportunidade de colaborar muito com essa casa. Ela é muito bem-vinda aqui. Está se destacando no seu papel de parlamentar. E foi uma oportunidade, viu, deputada Jaqueline, numa reunião, assim que eu comecei aqui na casa, primeira reunião que eu fiz aqui no Plano Piloto, uma reunião de partido, uma pessoa disse para mim, cheguei a trabalhar na reunião porque fiquei 2 horas na fila de banco. Falei, amanhã estarei trabalhando um projeto para acabar com o diabo da fila de banco que tanto castigo. E hoje, graças a Deus, transformou, pegou o apelido popular Lei das Filas, né? Então, graças a Deus, sou inspirado nisso. Ouviremos agora o doutor Guilherme Fernandes Neto, promotor de justiça, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Bom dia a todos. Senhor deputado Wilson Lima, deputada Jaqueline Roriz, é uma honra para nós estarmos aqui nesta casa, no Dia Internacional do Consumidor. Pois bem, gostaria de começar fazendo uma análise rápida da função do PROCON, apesar de estar lotado na Promotoria de Defesa do Consumidor. Eu já prego, já há anos, como professor, que a função principal do PROCON é aplicar multa. Por quê? Se o PROCON não aplicar multa, não existe outro órgão administrativo que possa fazê-lo. Desta forma, o PROCON precisa ter um quadro técnico. É essencial a criação de um concurso público para que o PROCON possa ter um quadro específico. Nesse momento, eu estou acompanhando de perto, como acompanhei de certa feita o trabalho da doutora Elise, do seu sucessor que aqui está, a dificuldade que o presidente do PROCON, Pinel Pacheco, está tendo agora nesse momento, sem funcionários, trabalhando de forma diuturna para tentar defender o consumidor. Estou acompanhando, esteve inclusive conosco antes de ontem na promotoria, expondo justamente essa dificuldade de efetuar, de trabalhar na defesa do consumidor. É essencial, ao meu ver, 2 coisas para que o PROCON possa atingir o que nós esperamos de um PROCON de Brasília. De um PROCON de qualquer cidade, mas de Brasília nós não podemos deixar de ter. O PROCON precisa ser informatizado. Acompanhei também a dificuldade do antecessor do PROCON. Por que o nosso PROCON de Brasília não está interligado com o SINDEC do Ministério da Justiça? Amazonas manda as informações do Amazonas, do consumidor do Amazonas, para o Ministério da Justiça. A Bahia manda as informações e reclamações do consumidor da Bahia para o Ministério da Justiça. Pode-se ingressar, então, no site do Ministério da Justiça e ter uma ideia, por exemplo, do número de reclamações com telefonia, das empresas que estão sendo processadas. Isso, para nós, é extremamente importante. Pedi, por exemplo, no ano passado, uma análise, um mapa, um gráfico do Ministério da Justiça, que me forneceu em alguns minutos, do número de representações contra a telefonia. Isso só foi possível porque
17 estados enviaram as informações para o Ministério da Justiça, mas o nosso PROCON não. E qual que era o problema? Descobri isso. Foi feito um contrato com a Codeplan recebeu uma verba significativa, mas não fez um programa que interligasse o nosso PROCON com o Ministério da Justiça. Estão aqui os dois ex-diretores que podem confirmar isso. O nosso PROCON não está. A Bahia está ligada ao Ministério da Justiça. É essencial uma análise sistemática, porque existem quadrilhas que atuam no Estado, depois passam para outro. Empresas que praticam a mesma cláusula, utilizam a mesma cláusula abusiva, não somente no país todo, mas também em outros países. Eu vou chegar agora aqui nesse momento, vou mencionar aqui quais são as empresas, são empresas de telefonia. Então, fazendo essa análise preliminar, gostaria de adentrar aqui no motivo da nossa exposição, começando e efetuando um elogio aqui à Câmara dos Deputados, o deputado Wilson Lima em especial, a deputada Jaqueline, pela produção legislativa que essa casa tem proporcionado na defesa do consumidor. Lembrando que todos aqueles parlamentares que defenderam o consumidor, pessoas que defenderam o consumidor, têm votos. Relembro aqui Ralph Nader, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos na primeira eleição do Bush Filho, que, em razão da sua atuação na defesa do consumidor, chegou até a final, praticamente a final com o presidente Bush, obrigando que Bush tivesse que recorrer à Suprema Corte americana, e quem deu, na realidade, posse ao presidente Bush foi a Suprema Corte. Isso em razão de ter ingressado na concorrência, naquele certame eleitoral, o candidato Ralph Nader. Evelyn, agora em El Salvador, que sempre defendeu o consumidor, é a candidata que deve ganhar a presidência também daquele país na América Central. Então, desde Kennedy, Ralph Nader e outros países, nós podemos mencionar que aqueles que defenderam o consumidor têm voto. Pois bem, quero fazer uma análise rápida da evolução do nosso direito do consumidor. O CDC não é uma obra de terroristas jurídicos, não é só um diploma brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor é fruto de um processo legislativo, de evolução legislativa mundial. Perguntaram para mim antes de ontem na UNB, professor, mas qual data que o senhor pode mencionar como significativa para a defesa do consumidor? Eu gosto de uma década de 70. Década de 70 nasceu o primeiro Código de Defesa do Consumidor, que foi o Código do México. E o primeiro artigo nosso do Código de Defesa do Consumidor teve como fonte o Código Mexicano de Defesa do Consumidor. O México tem hoje a Profeco, que é uma entidade que seria o nosso PROCON, que defende de forma atuante o consumidor. E defendeu o consumidor num caso que estou combatendo aqui, que agora ouvi falar com respeito à fidelização, que é a cláusula de fidelidade. As empresas não utilizam mais a mesma cláusula, tão somente no país todo, mas em vários países. A cláusula de fidelidade, onde o órgão de defesa do consumidor combate, a empresa recua, como no México. Lá a fidelidade era por 3 anos de telefonia. Daí a Profeco combateu e defendeu. Essa cláusula também é utilizada na Guatemala, em Honduras, Uruguai e Argentina. Pois bem, nesse processo de evolução histórica, em 88, a Constituição impôs a criação do Código de Defesa do Consumidor. Em 88, na PUC de São Paulo, foi criado, então, tinha lá o mestrado, e o mestrado, já em Direito Civil, estava caminhando para Direito do Consumidor. E no mestrado se discutia as questões que foram posteriormente incorporadas no Código de Defesa do Consumidor. Eu me recordo que na minha prova do mestrado, a questão era quem é consumidor? Mas não tinha código ainda, o código era de 90. E essas discussões que ocorriam no mestrado, no doutorado da PUC, possibilitaram o surgimento das ideias que deram início ao primeiro projeto Geraldo Alckmin. E Geraldo Alckmin depois fez o seu segundo projeto, o terceiro, o quarto e o quinto. O último projeto passou por um certame, por um seminário internacional. Isso foi incorporado, e as sugestões foram incorporadas no seu quinto projeto, e o Geraldo Alckmin, hoje, todos nós sabemos a importância que ele tem no cenário nacional. Ou seja, também não podemos esquecer disso. A importância que aquele parlamentar, e hoje um político de destaque no nosso país, teve para a criação do Código de Defesa do Consumidor. E esse código, que foi fruto, então, de um processo que tramitou no nosso Congresso Nacional, com sugestões significativas que vieram da PUC de São Paulo, capitaneadas pelo professor Nelson Nery Júnior, esse projeto foi, então, depurado por uma série de críticas, de sugestões de especialistas nacionais e do exterior,
foi exportado, como aqui já foi dito, foi exportado. O Paraguai copiou parte significativa do nosso código, o Uruguai copiou parte significativa do nosso código, a Argentina também copiou. Talvez foi o país que menos copiou, talvez em razão do orgulho portenho, mas também copiou parte significativa do nosso código. Tive o prazer de receber em novembro uma comissão de deputados da Guatemala, no Ministério Público. 8 deputados vieram aqui para conhecer como é que funciona a nossa defesa do consumidor. Estão agora em época de eleição, então lá também o processo não está tramitando. A previsão é que em setembro a Guatemala deve ter uma lei de defesa do consumidor aprovada. Então, para isso, a Guatemala está tentando realizar um seminário também internacional em setembro, para poder dar força que a Guatemala necessita para poder ter o Código de Defesa do Consumidor. A semana retrasada, recebemos aqui a comissão dos deputados de Honduras. Honduras também está com o projeto de lei de defesa do consumidor em andamento. E um e-mail nós recebemos antes de ontem da Costa Rica, que também está com uma lei de defesa do consumidor em andamento. Ou seja, o nosso código foi exportado para esse país e agora está caminhando para a América Central. Por fim, não querendo tomar mais o tempo de vocês, como a professora Elisa, como o deputado Paulo Roriz, a deputada Jaqueline Roriz mencionaram o direito à informação, eu faço então uso da palavra para trazer fatos graves que estão ligados ao direito à informação, que já foram ontem expostos no Tribunal de Justiça. Falo isso porque eu tenho então a felicidade de informar que ontem a Souza Cruz, a Stender e a Conspiração Filmes foram condenados pelo Tribunal de Justiça em R$4 milhões para o Fundo Federal de Direitos Difusos, Direitos do Consumidor. Numa ação nossa, que ademais esta casa teve a bondade de efetuar uma moção elogiando o nosso trabalho, que em 2001 suspendeu uma publicidade subliminar da Souza Cruz. Depois dessa suspensão por um acordo com a Souza Cruz, nós não arquivamos o inquérito civil. O próprio acordo constou que era só para suspender a veiculação de uma publicidade de cigarro, a publicidade do cigarro free, que tinha técnicas que não eram usuais, além de uma expressão que afrontava e estimulava um consumo irresponsável. A propaganda tinha a seguinte expressão: certo ou errado, eu só vou saber depois que eu fiz. Eu não vou passar pela vida sem nenhum arranhão, eu vou deixar a minha marca. Então, claro, é um comercial que era indicado para adolescentes. Porque se eu não vou passar pela vida, a pessoa não passou pela vida. Estimulando o adolescente a ter um consumo irresponsável, uma conduta irresponsável, porque quem arranha também é arranhado. Esse comercial nós conseguimos, por um acordo, suspender essa veiculação de 18 de dezembro de 2000 até 31 de dezembro de 2000. Eram 240 comerciais em cadeia nacional. A empresa já tinha efetuado o pagamento equivalente a $5 milhões e já tinha gasto anteriormente mais $2 milhões. O custo total da campanha foi 7. O tribunal ontem condenou a primeira condenação pertinente a danos morais coletivos no DF. E a primeira condenação em uma ação civil pública, então isso é significativo para o consumidor. E também é interessante, porque está ligado já à moção que esta casa fez em 2001, por sugestão do então deputado Vaslerrori, razão pela qual trago esses dados aqui. Mas não somente por isso, porque ontem também tive a oportunidade de falar naquele tribunal dos antecedentes e do que nós descobrimos no inquérito civil. Um inquérito que chegou a ter 40 volumes só pertinente a tabaco, e isso nos levou a investigar a indústria do tabaco. Não foi outro motivo. Algo interessante surgiu naquele inquérito. Por exemplo, a plantação de fumo transgênico. A empresa importou de forma ilegal para o país e plantou nos estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um fumo alterado em laboratório com 6 vezes mais nicotina, consequentemente 6 vezes mais viciante. As pessoas não sabem disso. Então hoje fala, não consigo deixar de fumar. Não consegue, claro que é muito mais difícil do que há 20 anos atrás. Porque hoje, este fumo transgênico está em vários cigarros que as pessoas fumam, só que as pessoas não sabem porque não têm esse direito à informação. Pois bem, algo interessante também que nós descobrimos em razão deste caso é que os agricultores das plantações de tabaco no Sul estavam começando a praticar suicídio. Houve um aumento significativo do número de suicídios nas lavouras de tabaco no Sul. O MPT investigou isso, o Ministério do Trabalho investigou isso e realmente constatou. Mas a ideia inicial do Ministério do Trabalho é que esse aumento do suicídio
ocorria em razão de agrotóxicos, porque o Ministério do Trabalho não sabia que aquela semente era transgênica. Nós enviamos já esse material para o Sul, está sendo lá investigado, e a nossa ideia era ingressar com uma outra ação, não só suspendendo a publicidade, mas apreender o tabaco transgênico. Isso agora já fica um pouco mais difícil em razão de uma medida provisória que autoriza a utilização de transgênicos. O que não impede que possamos continuar na investigação com respeito a eventuais malefícios que esse tipo de produto transgênico pode causar. Pois bem, efetuado então essa análise da importância do direito à informação, que o consumidor está usando e não sabe o que é, isso é extremamente importante, não só para nós como para todos nós somos consumidores, como o Kennedy já disse. Eu aproveito a oportunidade para fazer uma proposta aqui para a Comissão de Defesa do Consumidor, e já foi feita para o presidente do PROCON. Foi criado um organismo internacional chamado AISPEN, que o objetivo é efetuar uma análise sistemática, contínua e centralizada do fornecimento de produtos e bens pela internet. Vários países já participam da AISPEN, basta somente o Brasil ingressar nessa entidade e começarmos então a receber daqui também, de outros países, representações de consumidores que compraram de empresas que estão sediadas aqui. E nós, por sua vez, poderemos repassar isso para os países, caso algum consumidor brasileiro tenha sido prejudicado pela importação pela internet de um produto. O Brasil até agora não participou, não ingressou, e não precisa de custo, não tem custo, é um memorando, não tem nenhuma formalidade. Teoricamente, o Ministério Público pode ingressar, mas precisamos de uma estrutura logística, porque, claro, no momento em que um estrangeiro, enviar uma representação para aquela entidade que vier a ser cadastrada, ele está imaginando que está falando com um órgão que no Brasil representa isso. Eu entendo que o ideal seria que o DPDC ingressasse. Mas como o DPDC até agora não ingressou, nós vamos agora intensificar os esforços para tentar criar aqui em Brasília um órgão que possa receber as reclamações e repassar para o caso para o PROCON do Estado, e se for aqui em Brasília uma ação de âmbito nacional, vamos ajuizar aqui em Brasília mesmo, porque a promotoria tem essa possibilidade de ajuizar uma ação de âmbito nacional. Então, o final realmente da minha intervenção é essa, é uma proposta de uma atuação conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor, para não só fazer com que aqui já, é claro, que cumpriremos com a nossa obrigação, que é de providenciar a fiscalização e aplicação dessas leis que estão sendo produzidas por essa casa, mas também de tentar tornar mais eficaz a defesa do consumidor. Obrigado pela oportunidade, agradeço a atenção de todos. Agradecemos aí a contribuição do Dr. Guilherme, promotor de justiça, da Promotoria de Justiça de Defesa ao Consumidor. Quero só lembrar a todos que, apesar do número reduzido de pessoas aqui nesse plenário aqui hoje, mas nós temos um canal, apesar de fechado, mas que atinge um grande público do Distrito Federal, que é o Canal 9, e que em breve, se Deus quiser, nós teremos um canal aberto, que já foi aprovado na outra gestão, e que a população de Brasília terá acesso, já pensando no consumidor também das leis da Câmara Distrital, do usufruto das leis digitais, né? Mas deputada Jaqueline Roriz está querendo deixar eu sozinho aqui na mesa, tá vendo? Faz elogio e depois me abandona, mas está liberada, não tem problema não. Ela está pedindo licença para sair. Tá bom. Obrigado, deputada Jaqueline. Bem, quero saudar mesmo na ausência dos deputados que estiveram aqui presentes, deputado Paulinho Roriz, deputada Jaqueline Roriz acaba de sair, deputada Luzia de Paula, deputado Rony Neme, deputado Hadi, que estiveram aqui.
Há exatos 45 anos foi dado o primeiro passo em defesa dos direitos do consumidor. Aqui já lembrados pela professora e pelo nosso promotor, que o presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy, enviou uma mensagem especial ao Congresso americano sobre a proteção dos interesses do consumidor, gesto que serviu de modelo para outros países do mundo. Eu também tenho dados aqui que em 1985 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o direito do consumidor, conferindo legitimamente o reconhecimento internacional. Nos anos 90, então, também reforçar aqui o que foi dito, demonstrar a importância da defesa do consumidor em função da grande transformação econômica e tecnológica mundial, a globalização e a informática alcançaram todos os países indistintamente, levando cada vez mais informações sobre movimentos, direitos e acesso aos produtos e serviços oferecidos à população. O consumidor lesado pelo fornecedor passou a ter direito de pedir indenização. Isso foi muito importante, bastando provar que sofreu dano e que esse dano foi provocado pela utilização de um produto ou serviço defeituoso. Os direitos básicos do consumidor, como a proteção da saúde, da vida e da segurança, o direito básico à informação, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, e aqui eu faço um parêntese. Hoje eu vejo, e corrijam-me se eu estiver errado, eu vejo aí escolas, centros de ensino, faculdades, mas principalmente escolas preparatórias para vestibular, falando, escola tal, eu não vou mencionar o nome aqui, o maior índice de aprovação no vestibular da UNB. Quer dizer, eu não sei qual delas que é, porque todas estão falando isso. Isso é uma propaganda enganosa, lesiva, e eu vou tirar a fotografia e vou entrar com a representação. Por favor. Vou entrar com a representação e, inclusive, quem se presta ao serviço de reproduzir uma notícia dessa enganosa tem que ser responsabilizado também. Os meios de comunicação, quem produz outdoor. Por quê? Não é só pelo dinheiro que se faz as coisas, tem que também fazer convicção do que está fazendo. E está acontecendo isso. Vou tirar uma fotografia junto com o jornal, lá para poder provar a data e ingressar com esse pedido para poder ser punido. Então, nós estamos falando da proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, o acesso à justiça, dentre outros, ficaram garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que ganhou mais respeito a partir da criação do Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON, que passou a receber as reclamações dos consumidores e o poder de multar e intermediar empresas que não solucionaram os danos causados por seus produtos e serviços. Eu fui vítima recentemente de uma empresa, também não vou citar o nome, mas o doutor Oswaldo sabe muito bem, já sanou, eu não tenho por que defamá-la, né? Mas a empresa, a princípio, disse que não resolvia o problema. Eu já havia comprado um veículo, com 700 quilômetros, ele deu defeito no diferencial, foi um negócio muito caro, me causou um dano, um transtorno, foi numa viagem, eu tive que alugar carro, foi um prejuízo muito grande. E eu procurei receber, e a princípio disseram que não, mas eu quero aqui agradecer a colaboração do Dr. Oswaldo, que tão gentilmente chamou lá a empresa, e ela falou, acho que em poucas palavras, falou, esse rapaz é de acordo? Aí o doutor Oswaldo falou, não, ele faz acordo sim. Quer dizer, por uma pequena redução do que eu pedi, eles acabaram reembolsando todo a minha despesa que eu tive. Claro que não conseguiu sanar a dificuldade que eu tive durante o tempo, o transtorno, mas pelo menos financeiramente eu consegui. Então,
a gente geralmente pensa que as coisas não acontecem com a gente, e um dia acontece. Quero registrar também que foi bom o funcionamento do PROCON-DF e se deve à competência inquestionável dos seus diretores. A dona Maria da Guimar, a doutora Elisa Martins, o então doutor Augusto, com o trabalho do Oswaldo e outros que passaram por lá. E eu espero que o deputado que agora hoje assumiu lá a cadeira do PROCON faça um bom trabalho. São os votos que nós aqui da Câmara Legislativa fazemos. Eu conheço muito bem o deputado Peninha Pacheco, tenho certeza da sua aptidão e habilidade com a coisa pública. Eu tenho certeza que não vai deixar a peteca cair do lado dele. Eu tive a honra de propor a entrega de títulos de cidadão na de Brasília a várias pessoas, como já citei no início, pelos bons serviços prestados aos cidadãos dessa cidade. Eu acho que é merecido. A Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa Legislativa, que eu tenho a honra de presidir nessa legislatura, é a responsável pela análise dos projetos que versam sobre o consumo, educação do consumidor, publicidade, distribuição de bens e serviços, e os projetos, esses que pretendem melhorar cada vez mais a vida do consumidor brasiliense, o que antes de ser um favor é um dever do Estado com a sociedade. Eu queria aqui lembrar, como já foi dito aqui, eu fui um dos precursores aqui na Câmara Legislativa de, então, mexer nessa caixinha chamada Código de Defesa do Consumidor. Eu, quando pensei em confeccionar a lei das filas, eu fiquei pensando aonde que eu ia amarrar, porque tem que ter um amparo legal, porque nada se faz para ficar solto, tem que ter a sua constitucionalidade garantida. Então, estudioso, que graças a Deus eu sempre fui, falei, eu tenho a impressão que isso aí tem a ver com o consumidor, e tinha relação de consumo. E foi lá que eu amarrei a lei das filas. O senhor, na sua ilustração, sua palestra aqui, o senhor disse que vários países estão copiando do Brasil. Recentemente a Alemanha também fez uma visita a Brasília e levou daqui para lá também. Lá tem o Ministério da Defesa do Consumidor, lá. E a ministra esteve aqui e levou as informações para que ela pudesse aplicar. Até então, teve informação que o Brasil e em Brasília, que melhor funcionava o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós somos pioneiros nessas medidas aí. Então, tanto é que essa informação bate que tantos outros países estão copiando aqui. E, diga-se de passagem, ela perguntou aos estados, pode legislar concorrentemente? Aí, afirmativa, houve afirmativa, ela falou, e me deu um exemplo. E, por acaso, deram o exemplo da lei das filas. Então, ela garantiu que também implantaria lá na Alemanha. Ora, país de primeiro mundo, lá do Oriente, né? E veja que está copiando coisas de hoje, de nós que estamos ainda em desenvolvimento. Então, isso é muito importante que nós saímos na frente. Bom, então, dia 15 de março, que é Dia Internacional do Consumidor, deve servir para que possamos tomar consciência sobre a importância que os atos de consumo têm para com nossas vidas e para a vida dos outros cidadãos. Devemos considerar de extrema importância as pessoas conhecer os seus direitos de consumidoras e lutar por eles no seu dia a dia. Queria, de uma forma de coração aqui, em nome dessa casa, agradecer aos senhores que abrilhantaram aqui com as suas presenças, dizer mais uma vez que esse programa vai ser retransmitido várias vezes pela TV Legislativa
Eu peço aqui, encarecidamente, que o façam com mais brevidade e mais vezes possível, para que os consumidores tenham essa empolgação de ser os senhores da história, de ser as peças mais importantes e que deverão ser respeitados em tudo no seu direito. Ao agradecer a presença das autoridades e dos demais convidados que nos honraram com a presença aqui nesse plenário da Câmara Legislativa, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Que tal concorrer a um posto de trabalho mais adequado às suas habilidades sem ter de sair da sua empresa? O Superior Tribunal de Justiça oferece essa oportunidade aos servidores por meio do processo de seleção interna. Realizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, o procedimento é um sucesso. Saem ganhando tanto a unidade que solicita, quanto o profissional que está em busca de novos desafios dentro do Tribunal da Cidadania. De 2004 para cá, já foram feitas mais de 100 seleções via intranet. Ao democratizar o acesso às vagas internas para analistas e técnicos de todo o quadro funcional, o STJ contribui para o melhor aproveitamento dos servidores, gerando maior satisfação no ambiente de trabalho. Pirata, tô fora, só uso original. Campanha educativa de combate à pirataria. Uma realização do Cinti Receita em parceria com o Ministério.